sua família, segundo o coração de Deus. Diretamente dos estúdios Sou do Senhor, com um patrocínio especial dos Anjos do Bem. Aqueles que semeiam nesta missão. Começa agora o programa Família Fortificada. Ô glórias, a paz do Senhor. Estamos iniciando aqui mais uma programação abençoada, Família Fortificada. Um programa que fortalece lares, restaura princípios e constrói famílias segundo o coração de Deus. Eu sou o pastor Alex Magalhães, eu quero dar a paz do Senhor para este povo abençoado, povo lindo de Deus, sempre ligadinho na sintonia. Você que está nos ouvindo pelas rádios FMs, que Deus abençoe mais e mais. Quero dar a paz aí para os nossos irmãos da região de Presidente Prudente, né? Presidente Venceslau, Presidente Pitácio. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Região de Araraquara também, que a paz do Senhor esteja no coraçãozinho de cada um de vocês. Região de Campinas, onde você estiver ligadinho aí, através das rádios FMs. Nossos irmãos também que nos acompanham aqui pela rádio, né? Pela live, pela live do YouTube aqui, você ligadinho aí, assistindo. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Eu tenho certeza absoluta que Jesus vai falar grandemente aos nossos corações e dar a paz do Senhor para esta família mais do que abençoada, que não para de crescer. Família Rede Salvação, que Deus abençoe nosso lar, a nossa família, onde você estiver ouvindo aí a programação, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, que Jesus ele possa te alcançar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando essa programação mais do que abençoada e eu não estou sozinho, estou aqui com ela, minha querida esposa, meu amor, minha linda. Paz, meu amor. A paz do Senhor, meu amor, Deus te abençoe. A paz do Senhor a você que está conectado conosco, você que está aí, né, nos acompanhando. Olha, ele falou a paz para todo mundo, eu vou falar agora a paz, sabe para quem? Para os motoristas. Exatamente. Para os motoristas de caminhão, para os motoristas de aplicativo que estão nos acompanhando, para os nossos irmãos tratoristas, que eu sei que agora, com a Rede Salvação 24 Horas chegando em alguns locais, na Rádio FM, os tratoristas deixam ali, usina, né? Na usina, Deus abençoe. Deixa ali o seu trator já com o radinho ligado e acompanhando. Todos aqueles, seja você, em qual profissão, qual local aí que você esteja trabalhando. De repente você é mecânico, né? Tá aí na oficina ouvindo, manda aqui para nós, fala, tô aqui na oficina, tô no restaurante, mande para nós, compartilha de onde você está nos ouvindo, qual a cidade, qual o estado. Vamos aí fazer parte dessa programação abençoada em nome de Jesus. Sim, nós ficamos muito felizes, né? Toda quarta-feira, quando chega o momento, toda vez que tem um momento da programação Família Fortificada, a gente fica feliz que a gente vai nos encontrar com a família, né? Rede Salvação, com a família que está do outro lado. Isso aí, somos uma família. Nós vamos aprender juntos, compartilhar o amor de Deus, compartilhar coisas que Deus está nos ensinando. E a cada dia, né, meu amor, a gente percebe que Família Fortificada está alcançando mais lares. Com certeza. Está transformando vidas. Os irmãos têm dado o retorno, né, o feedback Sim. aqui, falar, pastor, tá me ajudando, tá me fortalecendo, olha, né, eu tô sabendo lidar com situações, né, tudo aquilo que Deus ele tá usando a vida de vocês para trazer aí, tá me ajudando bastante. E a gente fica feliz, né, com esse muito retorno, feliz com esse feedback. E você, né, mande a sua mensagem também, o que essa programação tem feito na sua vida, tem te fortalecido, tem te ajudado, tem restaurado, compartilhe aqui conosco, que vai ser uma alegria a gente passar a sua mensagem aqui no nome de Jesus. É isso mesmo. Eu quero aproveitar, meu amor, falar, né, de que tá fortalecendo, que as pessoas estão mandar paz pro pastor José Milton. Bati um papo com ele, ele comentou, né, do Família Fortificada, paz, pastor, que ele Deus tá abençoe, sempre querido. ouvindo ali Operadora também. Patrícia, Olha, um Deus abençoe abraço, mais, viu? Pastor José Milton, cooperadora Patrícia e toda a família Nação Evangelizadora, né? De Guaianazes, né? Os irmãos sempre ligadinhos lá. Deus abençoe pelo carinho e pela audiência de todos aí, em nome de Jesus. É isso mesmo. Olha, se você quiser mandar para nós que essa programação tem feito bem para você, tem te ajudado, tem te fortalecido, envie sua mensagem para nós. Participa pra gente deixar aquele beijão, pra gente compartilhar a sua mensagem aqui. Você vai enviar no 0800 490 1003. 0800 490 1003. Manda sua mensagem, lembra de falar o seu nome. Você é a primeira vez que está nos acompanhando, manda mensagem também. Se você sempre acompanha, mas nunca entrou em contato conosco, hoje é o dia, né? De mandar sua mensagem, falando o seu nome, sua cidade e contando aí pra nós. Os irmãos estão tudo quietinho lá do outro lado, né? Às vezes estão nos ouvindo aí já há algum tempo e tá lá tudo acanhado, né? Tira essa timidez, deixa pra lá e vem fazer parte aí. Vamos nos comunicar aqui
fazer parte dessa obra Eu sei que abençoada. tem, em nome de olha, Jesus. tem participação, Ó, já tem meu participação, amor, já, olha. glória a Deus. O Eliel, ele é de Licínio de Almeida, na Bahia. E ele tá por Mas, aqui, Eliel, Deus na abençoe, sintonia. Ele tá no trabalho, na colheita de café, mas tá ligadinho, Olha tá que vendo? bênção, tá vendo? E ele já faz parte do Sou do Senhor. Ele já Olha é só, isso aí já faz parte da participante aqui. família e já está Isso. sendo pastoreado em nome de Jesus. Um abraço, Eliel. Estamos aqui com a participação do nosso irmão Wallace também. Bom dia, Wallace dos Estados Unidos. Olha que bênção, né? Está na área. Acordei agora com vocês falando do horário das 5. Ouvi o meu nome novamente. Ô, Glórias. Olha que bênção, Marão. Deus Ontem ele abençoe, querido. participou da programação que das bênção. mulheres, Entre Elas e a Fé, e tá aqui de novo conosco. Um abraço, viu, Wallace? Em nome Abraço, de querido. Jesus. A paz. Olha, a Marilza Alves, ela é de Limeira do Oeste, Paz, Minas irmã Gerais. Marilza. Deus abençoe. Ela fala: meninas, estou aqui no hospital de Fernandópolis com a minha sogra Laura Moreira e todos aqui no quarto estão ouvindo a rádio. Olha, glória a Deus que aí, bênção, que que bênção. Jesus Obrigado pela alcance participação. a todos vocês que estão aí, né? Com certeza, tenho certeza que Jesus vai fazer a grande obra em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Nosso irmão Luzimar Gomes, de Ô, Campo irmã, Lindo, a paz. Tocantins. Olha que bênção, estamos aí alcançando o Brasil. Eu conheci vocês através de um anúncio e cliquei para ver. Eu amei. Ó, que bênção, Marão. Ouço todos os dias É e irmã já... Luzimar, meu amor. É a irmã Luzimar. Ah, irmã Luzimar, Eu sei paz, que é irmã irmã porque eu Luzimar. falei que eu ouvi o áudio dela. Eu bati um papo Deus com ela abençoe, antes. irmã. Ouço todos os dias e já compartilhei com minhas filhas e netas. É isso aí, irmã. Vamos compartilhar essa programação mais do que abençoada em nome de Jesus. Ela ficou muito feliz. Ela falou: que programação abençoada, que rádio Que bênção. que traz um algo assim, que preenche o nosso coração. Esse é o intuito, né? De Com todas as certeza. programações aqui da Rede Salvação, todas as programações que nós fazemos. E a Família Fortificada não é diferente, né, meu amor? É uma programação que vem trazendo aí um renovo, Com nos certeza, ajudando, um fortalecimento, fortalecendo. né, direcionando, trazendo todas as bases, né, a estrutura da família, Sim. né, para que a gente possa cada dia abrir o coração e ter uma família aí abençoada, né? Todo quem que não quer ter, né? É. Uma família abençoada, né? Uma família onde a paz venha a prevalecer, a alegria, a harmonia, a presença de Deus, né? É o ponto predominante aí de termos uma família, né, abençoada, cheia de paz e de alegria na presença de Deus. Para isso, estamos aqui todas as quartas-feiras, unindo forças aqui, abrindo o coração, deixando Deus usar. E Deus tem falado grandemente aos nossos corações e hoje não vai ser diferente. Com certeza, Jesus ele vai falar grandemente conosco hoje. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto, né? Vamos conversar um pouquinho, né? O que nós estamos deixando, né? Para gerações futuras, né? Porque às vezes a gente pensa, né, somente no presente, né? A gente só pensa em nós e às vezes, né, as pessoas ela só pensam em si mesma, né? É. Não pensa nem ao redor dela, na família, né? Só pensa nela mesma, tá difícil, eu não quero mais, eu vou desistir, vou jogar tudo pro alto. Quer dizer, é como se fosse um egoísmo, né? A pessoa ela só pensa nela. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, bater um papo, né? O que nós estamos deixando correspondente à estrutura familiar? Qual que é o legado que nós vamos deixar, né, para gerações futuras, né? O que vai ser, né? Daqui, imagine, 30, 40 anos, né? Como que vai ser a família? Daqui 50, 60 anos, como que as pessoas vão olhar e vão ver o que é uma família? Mas para tudo isso depende de nós. Exatamente. Porque o que nós estamos deixando, às né? vezes a gente pensa assim, né? O futuro, daqui 40, 50, 60 anos. Só que o futuro depende do hoje. Exatamente. O futuro depende do que nós estamos fazendo hoje. O futuro ele é uma consequência do hoje. Do presente, Do exatamente. presente. Então, o que nós estamos fazendo? As pessoas querem né? ter um futuro bom, um futuro melhor, mas não estão, né, vivendo o presente, né? Tendo ali, buscando em Deus a sabedoria, o discernimento para ter as atitudes certas, né, nesse momento presente e no hoje, automaticamente o futuro vai ser um futuro melhor, um futuro bom. É isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, né? O legado da família, o que nós vamos deixar. Então, já a gente volta aqui para falar de Jesus para você. Agora a gente vai para uma vinhetinha em nome de Jesus. Lares fortalecidos começam com corações rendidos a Deus. Família fortificada. Amém, glória a Deus. É isso aí, vamos abrir o coração, vamos aprender com Deus hoje, né? O que Deus ele quer trazer para nós. Para todos nós que estamos aqui ouvindo, né? Como nós comentamos agora há pouco, né? Todo mundo quer ter uma família, Sim. Todo mundo quer viver em paz, quer ter um lar onde você tenha o prazer ali de viver dentro da sua casa, né? Em harmonia com
com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. Todo mundo quer, né, viver essa família fortificada. Sim. Mas o que é a família, né? A gente precisa entender para a gente entrar em alguns pontos aqui. O que é a família, né? Como que é constituída a família? A família ela é constituída do quê? Né? Quando um homem e uma mulher, né, se tornam ali, né, adultas, automaticamente ali chega um momento da vida dela que eles querem dar um passo a mais ali. Eles se encontram, né? Duas pessoas se encontram, um homem e uma mulher se encontram ao longo da vida com o mesmo objetivo de ter uma família, de construir algo juntos, e ali começa uma história. É que a vida do ser humano ela é feita de fases, né? É fases. Você nasce, você é criança, você vai brincar, se divertir, vai ter sua juventude. E chega um momento ali que é uma fase da sua vida que é automático, é um processo natural. Hoje em dia né? Tá começando a se perder, por isso que Deus está trazendo esse programa aqui para a gente entender. E chega um ponto ali em que um homem e uma mulher, eles querem, né? É um processo automático, dá um passo, né, na vida deles ali, que eles querem viver uma vida a dois, querem formar uma família, né, se casar, e automaticamente, quando eles tomam essa decisão, vai se iniciar uma família. Sim. Um homem e uma mulher. Né? Que é a base da família. Um homem e uma mulher. Vamos dizer que é o rascunho de Deus, né? Aquilo que Deus deixou ali. Exatamente. O que Deus ele trouxe, né, de projeto desde o início, desde a criação. O que Deus ele fez, né? Fez Adão, depois ele viu que Adão estava só. O que ele fez? Deu um sono em Adão. Adão adormeceu, tirou a costela de Adão. Deu uma dor de cabeça para Adão, né, meu amor? Deu um presente para Adão. O que é isso? É um presente, né? As mulheres dão um presente nas nossas vidas. Bom. Um completa o outro, né? Sim, sim. E Deus ali deu um sono em Adão, e quando Adão acordou, tinha ali, né, a companheira ali, a mulher, sim, Eva, né, que Deus ele fez ali para os dois caminharem juntos, andarem juntos e constituírem ali, sim, uma família. Ali começou o projeto de Deus. Sim. Né? Que Deus ele fala, né? O homem vai se apartar da sua parentela, vai se unir à sua mulher, os dois serão uma só carne. E dali, Deus ele deu ali uma ordem para eles, né? Crescer e multiplicar. Quer dizer, vão formar a família, vão, sim, crescer, vão viver a vida de vocês. Entendeu? Vão ser felizes. E dali começou a família. E durante, né, milhares de anos, isso foi, né, foi acontecendo naturalmente. Né? Foi, e esse negócio de acontecer naturalmente é que desde criança, eu vejo quando eu era criança, hoje nem tanto. Quando a gente era criança, a menina brincava de boneca, o menino brincava, e quando reunia meninos e meninas, brincavam de casinha. Exatamente. Tinha mamãe, tinha papai e tinha filhinhos. Eu me lembro que a gente brincava, as bonecas eram os filhinhos, dava comidinha. Ô, meu marido, você chegou. Criança brincava assim, né? Brincava, papai, mamãe, brincava até sobrinho, primo. A gente formava a família formava ali, a família brincando. Brincando de criança, quer dizer, era meio que um instinto. Por quê? Já vinha de um legado, né? Das gerações passadas, deixando o que é um lar, o que é uma família, né? Qual que é a estrutura familiar, como que é composto uma família. É um homem, uma mulher, que vão se unir, vão se casar, e ali o fruto desse amor vai vir o quê? Os filhos. Os filhos. E vão crescer, vão se multiplicar, entendeu? E então as crianças, elas já tinham, desde criancinha, né? 7, 8 anos ali, a gente já brincava, realmente, eu lembro. Tinha essas brincadeiras que a gente brincava de papai, mamãe, né? O priminho, né? O tio, a tia, formava-se ali a família naquela brincadeira, a gente brincava, por quê? A gente já tinha aquela ideia de família, né? Mas e hoje? Como que será que tá? Hoje eu não vejo criança brincando assim. O que está acontecendo hoje, né? Porque hoje já está perdendo a referência. Sim. Você entende? Hoje você está perdendo a referência, né, do que é uma família, o que é um lar. Hoje estão até tentando passar uma outra ideia de família, né? Sim, infelizmente. Que não é o que Deus constituiu. Não. Então, a gente não está aqui para falar mal, né, das pessoas, para ser preconceituoso. Não é isso. A gente está trazendo uma base, né, espiritual do nosso Criador, de Deus, de Jesus, o que Ele criou. A base de estrutura, a base de felicidade do ser humano. Porque, assim, todo ser humano quer ser feliz. Sim. E a base para a felicidade do ser humano é o quê? É ter uma família. Sim. Estruturada. E uma família é formada pelo quê? Por um homem, por uma mulher, que se unem, se amam, né, vão se relacionar e vão gerar filhos. Então, essa é a base onde Deus ele traz para o ser humano ser feliz. É o básico. Sim. Porque sem família, irmãos, não tem como ser feliz. Né? Hoje, você vê pessoas que já perderam totalmente
essa referência de família, pessoas que, às vezes, você conversa com um jovem, né? Uma pessoa que já está até adulta ali, já está na fase adulta, e fala, poxa, né você está aí, já está com um projeto de casar. Não quero nem saber de casamento. Deus me livre. O porquê, né? Que já as mudou, pessoas... né, a visão. Você Aquela vê? criança que brincava de casinha, ela já não quer mais brincar, ela nem pensa nisso, ela não constrói na mente dela. O jovem, o adulto, ele já cresce sem essa construção na mente de ter uma família. E cresce com essa ideia de não ter a família, e porque eles têm uma ideia ruim de família. Sim. Porque, às vezes, cresce num lar onde os pais ali já começam a se desentender, começa a brigar. Às vezes o pai briga com a mãe, às vezes até agride. A mãe também grita com o marido, briga. Quer dizer, a ideia da criança é falar, isso é família? Eu não quero. Quer dizer, isso é uma família, isso é um lar? Tipo, a criança já cresce traumatizada. Tipo, eu não quero me casar. Eu não quero ter uma família, porque ter uma família é ruim. É briga, é desunião, é contenda. Só vejo minha mãe reclamando, meu pai reclamando. É o pai alcoolizado, brigando, a mãe também, divórcio. Quer dizer, as pessoas hoje elas perderam a base, a referência. E é isso que Deus está trazendo para nós aqui na Família Fortificada, sabe? Jesus ele nos levantou para nós deixarmos um legado de família. Sim. O que é uma família? Né? O que é você ter a base familiar, uma família feliz, um lar, um lugar, porque a família é o porto seguro. Não adianta, irmãos. Pode ver, às vezes você vê uma pessoa totalmente desestruturada, a pessoa ali tentando, às vezes, né, o suicídio, ou a pessoa vira até um morador de rua, porque ela já perdeu totalmente... Pode conversar. Sim. Ela já perdeu totalmente a base, a estrutura familiar. Não tem mais plano, porque a família é o porto seguro. Pode ver, às vezes o filho, na adolescência, fica rebelde, né? Perdão. Eu vou viver a minha vida, né? Deixa eu curtir, toda aquela coisa. Mas quando, né, ele vê, se encontra numa circunstância... Para onde ali, que ele volta? Num momento difícil, em que ele vê que ele está numa situação de perigo, vamos se dizer assim, para onde que ele vai correr? Para a família, para a casa do pai, para a casa da mãe, para a estrutura, né? O porto seguro. É isso. E ser quando humano... não tem, meu e amor? Quando Essa é a tem? questão. E quando um é jovem, um adolescente, um jovem, ele entra nessa fase de rebeldia, e aí começa essa fase, e aí ele se vê desesperado e ele não tem essa estrutura. Para onde que vai? É aí que a gente vê muitas pessoas nas ruas que não querem voltar para casa, porque não sente assim, eu tenho um porto seguro. Não, eu não tenho. Eu não tenho esse porto seguro. A família, o lar é um lugar ruim. Sabe? A pessoa sai para trabalhar e aí, tipo assim, a pessoa fala, poxa, tá dando o horário dela voltar para casa ali, o horário dela voltar para o lugar. Tipo, o melhor lugar para se estar. Eu tenho algo comigo, né? Para mim, o melhor lugar para se estar no mundo é a igreja, a casa de Deus, no meio do povo de Deus. Para mim é o melhor lugar. Hoje aqui nós estamos no melhor lugar. Estamos reunidos em nome do Senhor. Em nome de estamos Deus. falando de Jesus. Então, aqui, neste momento, você que está aí conectado na rede social, para mim, é o melhor lugar para se estar. Para mim também. Né? Para nós, é o melhor lugar. E o segundo melhor lugar do mundo para se estar é a minha casa. É o meu lar. É a minha família. Está junto com a minha esposa, está junto com meus filhos. Eu não troco, irmãos. Lugar nenhum. Né? Você não preferia, pastor, de repente, estar lá, né? Lá numa ilha deserta, num lugar paradisíaco. Não, eu prefiro estar com a minha família. Se a minha família estiver lá, isso que eu ia falar, a gente podia estar na ilha deserta, paradisíaca, juntos. Mas, tipo assim, eu não trocaria. Eu não trocaria lugar nenhum no mundo para se estar. Né? Melhor lugar do mundo para se estar, né? Depois da igreja, depois de estar na presença de Deus, para mim, família. É estar com a minha família. E aí, quando une os dois, é maravilhoso, que nem nós, né? A gente está na casa de Deus, na igreja, na presença de Deus e junto com a família. Aí une o útil ao agradável. Sim. Entende, irmãos? E as pessoas, às vezes, não têm isso. Fala, poxa vida, né? Tá chegando o final do meu expediente aqui e já começa a apertar o coração. Nossa, eu tenho que voltar para minha casa. Por quê? Porque aquele ambiente não é um ambiente bom. E é isso que nós estamos hoje aqui abrindo o coração para trazer para cada um de nós. Nós temos que resgatar a família. Nós temos que resgatar essa estrutura, né? Esse ambiente familiar, ambiente de amor, um ambiente, né, de tolerância, um ambiente de perdão, um ambiente de carinho, um ambiente de diálogo, um ambiente onde você se sinta bem, né? O seu marido se sinta bem, a sua esposa, os seus filhos, quer dizer, o porto seguro. Independente, cada um vai sair dali, né, do seu lar, da sua casa, cada um vai para o seu trabalho, vai viver sua vida, vai ter estudar. as suas dificuldades particulares também.
também entendeu? as suas dificuldades Exatamente. internas. Mas quando vinha dificuldade, para onde vai? Pro Vai- Porto vai Seguro. pro Porto Seguro, O marido volta. volta para o Porto Seguro. A esposa volta para o Porto Seguro. Os filhos vão voltar para o Porto Seguro. É essa estrutura que nós temos que ter. E nós temos que deixar esse legado. Deus nos levantou, Deus ele me escolheu, Ele te escolheu, você que está ligadinho aí na Rede de Salvação, para você deixar um legado. Um legado de uma família estruturada, de uma família, né, cheia de amor, cheia de paz, para que lá na frente, as gerações futuras, né, os nossos filhos venham levar esse legado também e as pessoas venham ter uma referência, uma base do que é essa uma família. Porque, olha, do jeito que caminha a humanidade, a gente olha com esses olhos carnais que a gente vê que a família, o projeto de Deus, está fadado ao fracasso. Porque a cada dia que se passa, hoje em dia com a internet, né, com a modernidade, as nossas crianças já não têm mais contato uns com os outros. E às vezes as crianças não têm nem contato com os pais. Estão dentro de casa, cada um no seu mundo virtual, e não estão vendo a família ali. Não estão vivenciando os momentos em família. Aí, o que vai ser a família? Qual é o projeto futuro? O projeto futuro, se nós não nos levantarmos, se nós não nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus e levantar a bandeira da família mesmo, defender a família, meu amor, lá na frente não vai existir mais família. Porque nós não fizemos a nossa parte. E é tremendo algo que você desistimos. falou aí, de levantar a bandeira de Deus, criar uma família, ter uma família segundo a vontade de Deus. Não segundo aos nossos olhos. Não, eu acho que o padrão da família é assim. Eu penso que é assim. Eu acho que tem que ser... Não. Porque a família é um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, nós temos que seguir o projeto original. Né? Aquilo que Deus determinou. Como que o homem deve proceder com a sua esposa? Como que uma mulher deve se portar diante do seu marido? Como que os pais devem se portar diante dos filhos? Como que os filhos devem se portar diante dos pais? Tudo isso Deus ele vai trazer, tudo isso Deus ele vai ensinar como tem ensinado, né? Ao longo das programações da Família Fortificada, trouxemos vários pontos. E diariamente também, aqui, Deus sempre usando o pastor Gregoruti, sempre trazendo pregações, ensinamentos poderosos. Então, Deus é a chave, né? Deus, é que nem a Solange falou, levantar a bandeira de Deus, mas a família, o projeto que Deus criou, o projeto original de Deus. Aí sim, irmãos, nós vamos deixar um legado. Porque várias pessoas nesse mundo já se levantaram para deixar um legado. Pessoas que lutaram por uma causa que, se não fosse eles, talvez hoje a vida de outras pessoas se tornariam mais difíceis. Sim. Vamos falar de o Martin Luther King, né? Um homem que lutou pela intolerância racial. Que ele foi lá, lutou contra o sistema, né? Os negros não tinham, né, a mesma igualdade que os outros povos tinham, né? Os brancos, eles não tinham, né? Andava em lugares separados, não podia tinha lugar para brancos, tinha lugar para negros, né? Restaurante. Não podia se sentar, a pessoa ia almoçar ali, um negro e um branco almoçar no mesmo restaurante. Não existia um ônibus de negro e um ônibus de branco. Exatamente, era assim, dessa forma. E tudo isso começou o quê? Lá, né, com o Martin Luther King lá nos Estados Unidos, ele começou ali a deixar um legado, ele lutou por isso. Né? Lutou, foi adiante, perseverou e ele deixou um legado onde, né, os negros também, ele viu que realmente aquela era uma causa que eles também deviam lutar, eles foram também, e isso se expandiu para o mundo inteiro. Hoje lá nos Estados Unidos você vê, né, naquela época os negros eles não tinham direito nem a voto. Não. Os Estados Unidos já teve até presidente negro. Sim. Você vê? E hoje os negros eles podem, sim, frequentar os mesmos lugares que os brancos, né, eles podem, né, ter a igualdade racial. Entendeu? Sim. Mas porque um homem lá atrás se levantou, entendeu? E ele, né, lutou por esta causa. É isso que nós estamos falando hoje. Ele deixou um legado. Vamos falar de Nelson Mandela também? Sim. Um homem que se levantou, né, também para lutar ali pela paz mundial, pela diplomacia. Ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. E ele deixou um legado de paz, um legado, né, de diplomacia, de que sempre o diálogo é a melhor opção. Não? E hoje o povo está aí, o povo tudo em guerra de novo, não é só Jesus. Não quer jogar bomba no país do outro, quer se matar. Mas ele lutou por essa causa, que a diplomacia, o diálogo é a melhor opção. Deixou um legado de paz também. E é isso que Deus está falando. Deus ele nos levantou nessa terra para nós deixarmos um legado. O legado da família, o projeto que Deus criou para o ser humano ser feliz, para o ser humano ter paz, para o ser humano ter um porto seguro, um lugar, né, onde é o refúgio. Porque, irmãos, vou falar para você, viver nesse mundo a cada dia está difícil, não está fácil.
Né? A cada dia você vê o amor do ser humano se esfriando, a violência a cada dia aumenta, a corrupção. Infelizmente. Né? A cada dia, esse planeta está chegando a um ponto que está se tornando... insustentável, insuportável. Invivível. Invivível. Tá difícil, irmãos. E aí, se dentro da tua casa, se dentro do teu lar, você não tiver ali um lugar, um porto seguro, um lugar de paz, um lugar onde vai prevalecer a harmonia, a união, o amor, a tolerância, o perdão, acabou, irmãos. Acabou. Então, a família é a base do ser humano. E você vê que o inimigo, ele sabe disso. Sim. E o inimigo está se levantando para destruir as famílias. Não sei se você percebe, você está percebendo que nas últimas décadas a família está se desfazendo. Sim. A estrutura familiar. A estrutura familiar, hoje em dia, meu amor, os jovens, eles têm um pensamento de até se casar, alguns. Mas eles não pensam em ter filhos. Exatamente. Eles não pensam, então, peraí, se nós não vamos ter já filhos... Já tem aquela ideia, a vida é difícil. Se eu não vou ter filho, eu vou me casar e não vou ter filho, quem que vai levar o nome de Deus? Exatamente. Quem que vai levar o nome de Jesus? Se nossa geração vai morrer aqui? Quem que vai manter essa árvore crescendo cada vez mais, levando o evangelho? Como que o mundo vai viver se nós não gerarmos filhos, implantarmos no coração dele sobre o bem, para que existam pessoas de bem no mundo? Porque senão vai existir só pessoas que e para que eles venham entender o que é família, né? É o quê? Um homem e uma mulher que se unem, vão se relacionar, vão se amar, automaticamente do fruto desse amor vai gerar o quê? Um filho, que vai constituir uma família. Sim. Agora, como que as crianças, né? Que nem criança vai ter, porque não vai ter filho. Então, né? Você entende o que está acontecendo? E um outro ponto é o quê? É a perseverança. As pessoas não perseveram. Desistem muito fácil. As pessoas não lutam pelo casamento, não lutam pela família. Né? A primeira dificuldade se torna um egoísmo, sabe? A pessoa ali passa um momento de dificuldade, o marido, a esposa, de desentendimento, os dois se desentendem, em vez de sentar, conversar, dialogar, vamos resolver esse problema, né? Vamos, um ponto ou outro, ou seja, a esposa ou o marido, né, ceder, pedir perdão, mas não, eu não vou me rebaixar. Não quer se rebaixar, não quer pedir perdão, não quer conversar, é o orgulho. E aí, qual que é o caminho mais fácil? A separação. O divórcio. O divórcio. Não, para mim não dá. Quer dizer, não tem mais aquele princípio, né, que vinha se trazendo até então, né, porque isso daí, né, foi durante milhares de anos. Sim. Que o homem vai casar com a sua mulher e os dois vão ser uma só carne e vão, né, até o fim, até que a morte os separe. Não é assim? Quando a pessoa vai casar, vai lá diante do juiz, lá, né, promete ser fiel na saúde, na doença, né, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe, prometo. Aí, na primeira dificuldade, abandona, larga, não persevera. Né? Eu vou falar de mim, eu tive o privilégio, sabe, de ter... Né, o meu pai e a minha mãe já veio uma geração mais fraca. Se separaram, né? Brigas, dificuldades, não, vamos cada um para o seu canto, cada um vai viver a sua vida. Aí os filhos, né? Entende? Não pensa. É um egoísmo, você não pensa no seu filho. É uma covardia. É uma covardia. E a gente está trazendo aqui, a gente está falando de filhos, de você pensar nos seus filhos, mas não só nos seus filhos. Nós estamos falando... Das gerações futuras. Das gerações futuras, da gente deixar um legado. Daqui 50, 100 anos. Deixar um legado. Qual que vai ser a estrutura, qual que vai ser a base, qual que vai ser a referência de família lá na frente daqui. Você teve seus avós, né? Eu tive meus avós. Que eles, né, eu tive o privilégio de ver isso. Dos dois lados, né? Dos dois lados, tanto dos meus avós paternos como maternos. Até o fim da vida. Foi até o fim. O que separou eles, sabe o que foi? A morte. Foi. Porque eles viveram uma vida juntos. E não era uma vida fácil, né, meu amor? Exatamente. Mas eles não se negaram um ao outro. Eles entenderam que eles se uniram para construir uma família. Do jeitinho deles ali, enfrentando as dificuldades, eles foram até o fim. É tremendo, né? Porque assim, as pessoas hoje falam, mas antigamente a vida era mais fácil. Irmão, toda geração... Era mais fácil nada. Toda geração enfrentou sua dificuldade. Não, isso daí é covardia, que nem você falou. É covardia. É covardia. A pessoa quer o egoísmo e covardia, né? A pessoa quer o mais fácil. Não, vou viver minha vida, deixa pra lá, não vai dar certo, não quer lutar, não quer perseverar. Mas eles também tiveram a dificuldade deles. Eles também enfrentaram momentos difíceis na geração deles. Só que eles não desistiram, porque eles já tinham isso dentro do coração. Poxa, eu casei para ir até o fim. Eu não vou abandonar minha esposa, eu vou cuidar dela. Eu não vou abandonar meu marido, eu vou cuidar dele. Nós dois juntos vamos cuidar dos nossos filhos. Esse é o maior presente que Deus nos deu.
Todas, né, essas pessoas, elas levaram adiante isso, até que a morte os separe. Mas cadê essa geração agora? Uma geração fraca? Uma geração que desiste? Uma geração que não luta pela sua família, não luta pelo esposo, não luta pela esposa, não luta pelos filhos? A primeira dificuldade já quer jogar tudo pro alto, a pessoa hoje já casa pensando em vou casar, se não der certo a gente separar. O que é isso? Não. Mas aí sabe o que é, meu amor? É a falta de Deus. Porque quando Deus está no centro das coisas, eu vejo que quando Deus está no meio, a gente tem uma outra visão da vida. Uma outra visão das dificuldades, dos problemas. A gente olha com outros olhos. É como se a gente olhasse de cima os problemas. Quando a gente não tem Deus, quando a gente não tem fé em Cristo, quando a gente não conhece a Bíblia, né, os mandamentos de Cristo, a gente vai vivendo uma vida e a gente vai tentando resolver do nosso jeito. E o nosso jeito nunca dá certo. Por quê? O ser humano ele tem sentimento. O ser humano se frustra, o ser humano fica com raiva, o ser humano se magoa. O ser humano fica frustrado, com medo. Tem orgulho. Tem orgulho. E o ser humano não sabe lidar com esses sentimentos. E aí entra o sentimento humano e a investida do diabo, né? No nosso coração. Porque aquilo que era isso se torna gigante. Aí o diabo vem, né? Soprar, né? Não, você merece ser feliz, né? Você não está infeliz no seu casamento. E aí joga, né? Dardos e setas, pensamento que a pessoa alimenta aquilo e acredita. Sim, não, realmente, sim. Se eu me divorciar, entra o egoísmo, né? Se eu me divorciar, eu vou ser feliz, porque no meu casamento eu estou sendo infeliz. Mas por que você está sendo infeliz? Né? A culpa é de quem? Porque nós deixamos, né? Nós alimentamos coisas que não é para ter dentro do coração. Que é mágoa, falta de diálogo, aí entra mágoa, ressentimento, em vez de ir lá, se reconciliar, tentar resolver o problema. É você que vai fazer a sua família ser feliz. É você que vai fazer o ambiente familiar ficar bom. Depende de nós, irmãos. É nós que temos que fazer a nossa parte. Mas só que né? Para isso nós temos que ter uma base, uma estrutura. Nós temos que ter Quer dizer, todo projeto, você vê, né? Quando as pessoas, né, eles criam, né, um produto, o que tem? O manual. Porque sem o manual não vai dar certo. Não dá certo. E qual que é o manual do ser humano? A Bíblia. A palavra de Deus. É ela que vai nos instruir a ser, né, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ser um pai de família, uma mãe de família, ser filhos. Toda a base está ali, na palavra de Deus, no Evangelho. E é Ele que vai nos dar toda a estrutura, toda a base para a gente deixar esse legado. Você quer ver algo também? Trazendo aqui rapidinho. Né, vamos falar da natureza, né? Vamos falar aí de há uns 100 anos, né? 100 e poucos anos, né? Que houve a industrialização, né? A globalização, né? O êxodo rural, toda essa coisa, né? Que a gente aprende lá na escola. Rapaz, mas você tem uma memória boa, hein? Faz quantos anos que você estudou isso? Faz tempo, eu vou fazer 50 anos, faz tempo. Faz tempo. E teve todas essas questões, né? A Revolução Industrial. Sim. E ali de 100 anos para cá, irmãos, eu vou falar para você, viu? O que o ser humano não destruiu, né? Em milhares de anos, em 100 anos, olha... Destruiu, verdade. Acabaram com o planeta, poluíram o rio, desmataram mata, né? Aquela coisa toda, indústria, aquela revolução industrial. E a ambição. A ambição. E aí se levantou o quê? Os ambientalistas. Pessoas que, né, deu um estalo nessas pessoas, falou, poxa, estão acabando com tudo. Estão matando os animais. Né? Se você pesquisar estão tirando a casinha deles, né? Exatamente. O local deles morarem, o habitat deles. O povo matava as baleias lá aqueles barcos gigantes, matavam baleia. Os elefantes, né? Eles assassinavam os elefantes para vender aqueles chifres, né? Que é o marfim. Nossa, foi uma destruição total, no século XX principalmente. Né? As matas, desmataram as matas, derrubando as matas, que é o pulmão, né? Que faz lá todo na fotossíntese, lá para a gente ter o oxigênio, para a gente respirar. E foi uma destruição total. E aí se levantou os ambientalistas, que os caras perceberam, falaram, poxa, eles estão destruindo o planeta. E eles começaram a lutar, começaram, sabe, ir para a mídia, falar, tá errado isso, e eles começaram ali a criar projetos, onde eles deixaram um legado, que se eles não tivessem feito isso lá atrás, hoje talvez não existiria nem macaco. É verdade. Hoje não existiria onça, não existiria leirão. Por quê? O ser humano, a maldade do ser humano é destruir tudo, talvez nem mate a árvore, rios. Poluíram todos os rios, acabaram com tudo. Mas lá atrás, pessoas abriram os olhos e falaram, poxa, peraí, a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos lutar, vamos perseverar. Para que Você vê,
são pessoas que não tinham egoísmo. Eles não pensaram neles, porque eles sabiam que dali, naqueles anos, o resto dos anos que eles iam tinham, viver, iam viver. Mas eles pensaram na geração futura. Fala, poxa, os nossos filhos e os nossos netos. E a nossa descendência. E a nossa descendência. Poxa, eles não vão ter nem água para beber. Né? Se deixar do jeito que está, eles vão destruir tudo. Não vai ter animal, né? Não vai ter árvore, não vai ter rios. E eles lutaram, fizeram projetos, né, ambientalistas ali para defender a natureza e deixaram um legado. Se você pesquisar, você vai ver homens, né? Acho que tem lá, né, o Jacques Cousteau lá, que era um biólogo marinho, Chico Mendes e vários outros nomes, né, pessoas que lutaram, falando brasileiro, mas tem aí também, né, internacional, vários nomes. E hoje Deus está falando para nós aqui que Deus ele me levantou. Deus ele te levantou, Deus ele nos levantou e nos escolheu para nós deixarmos um legado de família, uma família na presença de Deus, uma família estruturada, uma família onde nós vamos deixar, né, a base para gerações futuras. Sim. Onde as pessoas vão, né, resgatar essa essência da família. O jovem fala, nossa, eu não vejo a hora, né, de ter minha profissão, de casar, ter o meu lar, a minha família, eu quero casar, eu quero ter minha esposa, eu quero ter meus filhos. Porque os jovens já não pensam mais isso. Não. Eu lembro, na minha, né, adolescência, ali, 10, 11, 12 anos, eu já estava sonhando já com a minha casa. Estava sendo comigo, né? Já estava sonhando com você. Estava sonhando comigo. Já pensava, não, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minha casa, eu quero casar, eu quero ter meus filhos. Era meu sonho. O meu sonho era ter minha família. Porque eu já tinha isso, né? Tinha isso mais da base ali dos meus avós. Eu via a família, a gente se reunia no final de semana, ia lá para casa, né, dos meus avós, aí fazia aquela macarronada no domingo, juntava toda a família, aquela festa, aquela alegria. Eu tinha isso. Sim. Né? O que era ser uma família. Só que hoje as pessoas não têm. Quer dizer, nessa geração que nós temos, já está se perdendo isso. E Deus está nos levantando para nós resgatarmos isso, o legado da família. Deixar a base, toda a estrutura para gerações futuras, para que eles possam, né, ter também esse porto seguro, sabe? Entender o que é uma família. E uma família na presença de Deus. Sim, lutar, né, pela nossa família. Às vezes você está ouvindo aí, às vezes você é um homem, tem aí a sua esposa está passando por processos difíceis. A mulher passa por situações diversas, né, ao longo da vida dela, hormonal. E às vezes você não está sabendo lidar, às vezes você não sabe lidar. Minha esposa não está cuidando mais de mim. Será que ela não está cuidando de você ou ela está precisando de ajuda? Às vezes é isso, dá atenção para a sua família. Fala, minha esposa mudou, meu esposo está diferente, mas o porquê? Será que é ele ou ela que está diferente? Ou será que eu estou deixando de olhar para ele ou para ela com os olhos de amor, com os olhos de tentar entender, né, o que está acontecendo? Então, olhe para a sua família, peça para Deus. Eu acho que é bacana a gente pedir isso para Deus, sabe, meu amor? Senhor, me coloca de fora para que eu consiga enxergar aonde é o problema? Porque nós estamos falando de não é um resolvedor, é um solucionador, um que soluciona o problema. Exatamente. Não estou conseguindo falar a palavra. Que é Jesus Cristo. Ele arranca esse mal, as nossas dificuldades. Então, pede para Ele. A gente tem que pedir, Senhor, a minha família está um pouco desestruturada no momento. Me faz enxergar onde é o problema. Qual é o erro? Me mostra para que eu possa, me ensina onde eu posso ser útil para resolver esse problema. E não desistir, e não virar as costas, e não abandonar. Eu acho que a gente tem que lutar pela nossa família. Exatamente. E nós não estamos aqui falando algo que, tipo assim, eu acho, né? Vai, tenta, quem sabe. Não, é certeza, irmãos. O que nós estamos falando aqui é certeza. O projeto de Deus, né? O manual, o remédio, a solução, isso é fato, é certeza, porque nós vivemos isso. Sim. Deus restaurou a nossa família, o nosso lar. Hoje nós temos paz, né? E não é só nós, não é um caso isolado. Não. Temos aí vários irmãos aí que fazem parte aqui do Sou do Senhor, que estão sendo pastoreados. E os irmãos aí, é tremendo, né? Hoje a gente até recebeu uma notícia boa aí de uma irmã, que Deus está fazendo uma obra maravilhosa, resgatando lares, famílias. Olha que mover, que agir, sabe aquele que caso milagre. Que você fala assim, é caso perdido, pastor? Aos olhos do ser humano, não tem jeito, fala, não, isso aí não, já esquece, já era, não tem mais jeito. Não. Fala, não tem para você, para o ser humano, Deus, mas para Deus, creia, tenha fé, persevere que você vai viver um milagre. Ele é o oleiro. É que às vezes ele tem que quebrar, né? Às vezes a gente não deixa Deus quebrar, processo, gente. Né? A gente tem que ser humilde, tem que ser humildade. Humildade, a gente tem que falar, Senhor, se for preciso, me quebra e me faz de novo.
A gente tem que deixar de ser quem a gente é de verdade e falar, Senhor, quem o Senhor quer que eu seja? Me construa, renova meu coração, me refaz todos os dias. Que você tem que... Mulher... Tipo, tem até o louvor, né, que fala lá, me refaz e fala, me ensina a ser como tu és. É isso Olha, fala assim, Senhor, me ensina a olhar pro meu esposo e olhar para ele e poder sentir o que eu senti há anos atrás, quando eu olhei para ele pela primeira vez. Me faz sentir esse amor, me faz sentir esse carinho, me faz olhar para os meus filhos e ser grata pelo que o Senhor me deu. Que os filhos são herança do Senhor. Sim, né? Me faz olhar para os meus filhos e ajudar eles nas dificuldades. Me faz olhar para tudo que o Senhor tem me dado com um olhar de gratidão. Eu acho que quando a gente pede para Deus, a gente se humilha e pede com humildade, Ele pode mudar uma situação que é praticamente impossível, meu amor. Eu acredito que Deus, Ele é o Deus do impossível mesmo. Com certeza, Ele pode Ele muda fazer. ambientes, muda Depende situações. De nós. Né? Ele escreve uma nova história. Mas para que tudo isso aconteça, irmãos, depende do quê? De nós. Então abre o teu coração hoje. Deus, Ele falou grandemente. Vamos resgatar, deixar Deus resgatar, né? O nosso lar, a nossa família. Creia, tenha fé, porque Deus, Ele é poderoso para fazer isso, em nome de Jesus. E vamos juntos e unidos deixar um legado, né? Deixar um legado para uma geração, para a nossa geração já, né, para os nossos filhos e para as próximas gerações futuras. Fala, poxa, aquele povo lá atrás, né, eles resgataram eles a levantaram essência a bandeira da família, eles levantaram de a bandeira Cristo. da família, a bandeira de Cristo, a bandeira de Deus. Olha, nós temos gratidão por aquele povo, né, por eles ter perseverado e ter mostrado ali o caminho, né, de verdadeiramente o que é ser uma família na presença de Deus. E é isso que Deus, Ele vai fazer através das nossas vidas, em nome de Jesus. Esse legado Amém, vai ficar para a história. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, cada um dos irmãos. Aí tem participação hoje para nós? Tem alguma participação aí, pastor? Vamos ver aqui quem mandou mensagem para nós. Olha, você tá gostando do assunto, tá gostando do papo? Manda mensagem aqui para nós. Nós estamos aqui para compartilhar, né? Aí. Compartilhar coisas boas da parte de Deus, as histórias. Se a sua família, depois que você começou a ouvir a Rede Salvação, começou a ouvir Família Fortificada, tem transformado? Deus tem mudado? Tem surtido efeito? Manda aqui pra nós, ó. A Francisca de Guariba, ela mandou aqui, ó. Bom dia, Sol, pastor Alex. Paz, irmã Francisca. Eu estou aqui ouvindo a programação e aprendendo muito com os temas que vocês trazem. Amém, querida. Deus abençoe. Obrigado aí pela participação. Que Deus abençoe, Fran. Um beijo. Agora a participação do nosso irmão Wallace, dos Estados Unidos. Ô, glórias. Que bênção, varão. Foi muito de Deus esse exemplo que vocês deram. Realmente, até isso se perdeu. A brincadeira de construir uma família. Foi forte esse mistério. Foi mesmo, né? Porque... Beijo, varão, é isso aí. E como as crianças, Wallace, as crianças vivem na internet, eles nem se brincam, nem brincam entre si. Como que vai brincar de família na internet? Na internet eles brincam, na verdade, de joguinhos que um bate no outro. Né? Não, e um bate no outro. Exatamente. É individualidade. Tem que resgatar mesmo esse negócio de vamos brincar de casinha. Né? Não tem mais fazer isso. Fazer as cabaninhas, né? As cabaninhas, era muito gostoso, gente. Muito legal, muito tinha o papai, a mamãe, os filhinhos, os primos. Eu sou o papai, eu sou a mamãe. E os papai era bravo, né? Vai pra lá, vai estudar. Era dessa forma, dessa maneira. Amém, família? Vamos abrir o coração e vamos a cada dia buscar, né, resgatar essa família, a estrutura familiar, deixar um legado nessa terra. Porque Jesus, Ele quer usar as nossas vidas. Ele quer, sim, usar a vida de cada um de nós, irmãos. Porque a Bíblia fala em Efésios 4:6 que Deus, Ele age através de nós. Fala, pastor, eu quero deixar esse legado. Eu quero, né, ter essa família, só que eu preciso de ajuda. O que eu faço? De que maneira que eu devo agir? Né? Eu preciso dessa ajuda. É só você fazer parte, vir se unir a nós. Você está ouvindo aí através da Rede Salvação, às vezes está, né, conectado ao novo ouvinte, Deus está falando com você. Você pode fazer parte aqui do Sou do Senhor, que é uma igreja sem fronteiras, aonde Deus, Ele vai estar trazendo toda uma base, toda uma estrutura, ensinamentos. Toda quarta-feira o nosso pastor Gregorucci está ali trazendo, né, um ensinamento tremendo para quem faz parte aí do Sou do Senhor, da Igreja Sem Fronteiras, domingo às 18 horas. Diariamente tem uma equipe pastoral para estar cuidando de você, pastoreando situações que às vezes você está vivendo no seu dia a dia, no seu lar, na sua família. Às vezes você precisa de ajuda. Estamos aqui para aconselhar, direcionar, tudo diante da Bíblia, da palavra de Deus. Não é eu acho, né? Eu acho que é desse... Não. Vamos ver o que a Bíblia ensina. Vamos ver a direção. Vamos ver o que Deus, Ele fala.
E Deus ele vai estar direcionando, é um processo espiritual, onde Deus vai estar te ensinando, te conduzindo, te capacitando, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai ter a sua família estruturada, fortalecida, cheia de amor, de esperança, filhos, né, criados ali na presença de Deus, porque a Bíblia vai nos ensinar tudo. Como o homem cuidar da esposa, como a mulher está ali ajudando o marido, como os pais, os dois unidos, cuidando dos filhos, os filhos respeitando os pais, tudo isso é a palavra de Deus que vai nos ensinar, o nosso manual. E para você fazer parte, para você estar debaixo dessa cobertura espiritual, para você estar aí a cada dia abrindo o coração e deixar Deus trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua família, basta você mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 0800 490 1003. Mande uma mensagem assim: sou do Senhor. Só isso, nós já vamos entender que você quer fazer parte, que você quer ser pastoreado e quer ser cuidado. 0800 490 1003, e vamos juntos aí deixar esse legado abençoado, que é deixar uma família, né, a base, a essência da família para as próximas gerações, em nome de Jesus. Amém. Olha, falando em família, eu posso mandar um beijo aqui para algumas pessoas da família, meu amor? Olha Bora aqui. O Guilherme passou aqui, o Guilherme, a paz sol, a paz do Senhor. Guilherme, Deus abençoe, querido. Ô, Guilherme, um beijo, meu querido. Saudade de você. A Gigi tá aqui também, a paz do Senhor. Paz, irmã. Pastor Alex, irmã Sol, que bênção estar na companhia de vocês. E a Gigi de Guarulhos. Um abraço, minha sempre querida. Ligadinha, né? Tá aqui no YouTube, eu tô lendo as mensagens do YouTube. Tá no YouTube aí, vai mandando aqui no chat, comentando, que nós vamos ler, tá bom? A Maria Francineide também mandou um abração aqui, a Paz Família. O Givaldo Jerônimo, ele, a paz do Senhor. Deus abençoe, Givaldo. A paz do Senhor, glória a Deus. A Yolanda, a paz do Senhor, Jesus, meus amados. Aqui é de Santo Antônio de Posse. É a irmã Yolanda, eu acho que é ela mesmo. Que eu tô pensando aqui, congrega em Campinas. Um beijo, Yolanda. A paz, mãe Yolanda, é Deus abençoe, querida. Se for você, depois você me fala aqui. Se não for, que Deus abençoe, Yolanda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quem mandou aqui também é a Dejanira. Glória a Deus. Paz de Janira, Deus Glória abençoe. ao nosso bom Deus por essa programação maravilhosa. Família Fortificada, sempre edificando o nosso lar. A Neide de Souza também mandou aqui a paz do Senhor, paz, Neide, casal Deus abençoado. abençoe. Família fortificada. Hoje, o que Deus trouxe para nós sobre o legado é algo forte, meu amor. Nós temos uma missão muito grande. A gente não entende, não compreende. É uma missão, realmente. Quando Deus nos chama lá atrás... Ele tem um propósito. Ele tem. Aquele dia que Deus te chamou, que você ia tirar a sua vida, que ele te chamou pelo seu nome: Alex, se levanta. Eu vou transformar você em algo que eu queiro que você se transforme. Mas Deus tinha um propósito. Deus, através da sua vida, me chamou também. Exatamente. Eu conheci resgatou Jesus, nossa família. resgatou nossa família, nós estamos aqui. Através de nossas vidas, tem resgatado outras famílias. E quantas pessoas não vêm sido resgatadas? O pastor Alessandro Gregorucci, há anos atrás lá, ele sozinho, ele Deus entrou naquele lugar, naquele ambiente, naquele quarto, falou com ele que ia colocar ele de pé, porque tinha algo na vida dele. Um legado, né? Um legado. E cada um que se conecta aqui pela Rede Salvação, seja você que está se conectando pela primeira vez, seja que as pessoas você que já não está. entendem, né, o mistério. Às vezes as pessoas Não. falam: nossa, olha que benção, Deus escolheu o pastor Gregorucci, olha só, usado por Deus escolheu ali o pastor Leandro, o pastor Alex, o pastor Leonardo, né? Estão ali sempre trazendo a palavra, a verdade. Mas Deus, ele te escolheu também, irmão. Sim. Você é o escolhido de Deus, e Deus, ele tem um propósito na sua vida para cumprir. Que é o entendeu? legado. Que é o legado que nós vamos deixar. Um legado, né, de uma família que nós trouxemos aqui, né, especificamente, mas um Sim. legado de uma igreja, né, que automaticamente é uma igreja, é a verdadeira igreja de Cristo. É um legado que nós temos que deixar. Então, abre teu coração e creia, né? Toma posse dessa palavra, entendeu? Desse legado que Deus está te deixando aí, para você deixar esse legado, desse propósito que Deus ele tem na sua vida, dos planos de Deus Sim. venham se cumprir na sua vida, depende de você. Então vamos abrir o coração, porque Deus ele te escolheu sim, e Deus ele te chamou. E para nós levarmos, né, esse legado adiante, perseverarmos, continuarmos aqui, pastor Alessandro Gregorucci, todos os dias aqui, abrindo o coração, pregando a palavra, deixando Deus usar. Cada dia é uma palavra, cada dia é um ensinamento. Olha, tremendo como que Deus tem usado a vida do nosso pastor Alessandro Gregorucci, pastor Leandro também, sempre aqui abrindo o coração. E nós aqui também, na família fortificada, deixando Deus usar, para que tudo isso continue acontecendo, né?
Elas e a Fé, entre elas e a Entre fé. Elas e a Nossa, Fé, tá tremendo. O programa das irmãs, mulheres. Priscila Alessandro Gregolucci. A Priscila Gregolucci, né? Priscila Alessandro Gregolucci A foi esposa, né, do pastor Alessandro Gregolucci, deixando Deus usar grandemente a vida dela. Olha, tá tremendo, né? Eu sempre tô ligadinho ali, não mando mensagem, mas eu tô sempre acompanhando ali o bate-papo delas, que tem edificado aí sempre as nossas irmãs, as nossas queridas, né, ouvintes aí. E para que tudo isso aconteça, irmão, continue acontecendo, depende de um ato, depende de um coração que se abre diante de Deus, que é de você se tornar um anjo do bem. E você que já é um anjo do bem, perseverar, não desistir, não desanimar, não voltar para trás, continuar sempre, mês a mês, sendo um anjo dizimista fiel. É uma missão. Para que nós possamos deixar um legado nessa terra. Um legado, sim, de uma família estruturada, fortificada, mas um legado de um povo que abriu o coração para viver um evangelho verdadeiro, um evangelho íntegro, vivendo a palavra, levando o amor de Cristo. Tudo isso, irmãos, é um legado que nós vamos deixar. E você, sendo um anjo do bem, você está deixando um legado também, que pessoas lá na frente, nas próximas gerações, né, toda essa estrutura, né, a igreja, as nossas crianças vão levar adiante, porque vai chegar um dia que vai chegar o nosso momento também de partir. E as nossas crianças vão assumir, elas vão levar adiante essa obra. E tudo isso, quem é que está construindo, deixando esse legado? Os anjos do bem. Mantendo toda essa estrutura, levando esta palavra, este evangelho, aonde as próximas gerações vão ter acesso também a este evangelho. É um legado, irmãos. Então, que você possa, nesse momento, sentir essa responsabilidade, desse propósito que Deus ele tem na sua vida para cumprir, de você deixar um legado, de ser um anjo do bem, de mês a mês estar aqui contribuindo, ajudando, com amor, com alegria, com prazer, falar, nossa, eu estou fazendo a diferença, estou fazendo parte dessa história, eu estou deixando um legado, a palavra de Deus, a verdadeira igreja de Cristo, o evangelho sendo anunciado hoje, mas também vai ser anunciado nas próximas gerações. E as gerações futuras vão ser gratos, falar, poxa vida, se não fosse aquele povo, aqueles homens e aquelas mulheres, se não fosse aquela geração ter aberto o coração, ter mês a mês ali se tornado anjo do bem, trazendo dízimo, oferta, contribuindo com amor, com alegria, essa palavra não tinha chegado até aqui para mim. E eles vão ser gratos a você. Entende? O propósito de Deus nas nossas vidas. É grandioso, e às vezes a gente não entende. Amor? Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Jesus, por que o Senhor me escolheu? O que o Senhor quer? O povo acorda na madrugada para orar. Senhor, o que o Senhor quer? Qual que é o propósito? Olha o propósito de Deus aqui, irmãos. Anunciar Deus está falando o grandemente aos nossos corações. A Bíblia fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo de Deus está falando com você hoje, está tocando no teu coração. Se ainda você não se tornou um anjo do bem, hoje é o dia. Se torne um anjo do bem. Abra o teu coração e vamos juntos deixar um legado nessa terra de um povo que abriu o coração e resgatou a verdadeira igreja de Cristo. Amém? Para você fazer parte, para você se tornar um anjo do bem, a irmã Solange vai estar passando aqui agora. Olha, depois desse chamado, é só você falar, sim, Senhor, sim. Envie para nós a palavrinha anjos para o nosso WhatsApp, que é o 0800 490 1003. Palavrinha anjos para o 0800 490 1003, para você poder anotar ali. Você vai receber um material bacana para você compreender como funciona tudo, tá bom? E o número das contas também. Para você que está no YouTube também tem aí na tela o número das contas e a chave Pix para você que quer fazer a sua parte com o Pix, que é o e-mail, que é pix@souanjo.com.br. pix@souanjo.com.br. Amém. Glória a Deus, família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui finalizando mais essa programação abençoada. Posso ler umas participações antes da gente dar tchau? É rapidinho. Amém. Vamos lá. Rapidinho aqui, olha. Vamos lá. A Stephanie, ela falou, paz, sou de Mococa, São Paulo. O Carlos Andrade falou que está trabalhando, mas quero mandar a paz para minha esposa e minha filha que estão em casa ouvindo a programação. E que Deus abençoe o casal que faz essa programação. Deus abençoe, irmã Cosma, paz. Ele manda um abraço aqui para nós. Deus abençoe, viu, Carlinho? A Aninha também, a paz do Senhor, estou ligadinha na família fortificada, é uma bênção. Paz, mano. É a Ana Deus de abençoe, Franca, querida. um beijo, Ana. A Elisângela Severina, paz do Senhor. Paz, Elisângela, Deus abençoe, querida. Essas programações, Elas e a Fé, Família Fortificada, Deus preparou na hora certa e no momento certo, porque o ensinamento vem do céu. Glória a Deus. Amém, meu amor. E ela falou, a verdade, vamos ser anjo do bem com muito amor e carinho, porque é um projeto que salva vidas. É isso aí. Vamos lá, abrir o coração, ser anjo do bem, vamos
deixar um legado ganhando vidas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amor, para se despedir... Eu quero deixar um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. E olha, você que tá aí, que tem a sua família aí, olha, bora se unir aí com Cristo conosco e vamos resgatar a sua família para Cristo em nome de Jesus, viu? Amo vocês. É isso aí, família, que Deus abençoe. Foi aí mais uma programação Família Fortificada. Não sai da sintonia, fica ligadinho que tem muita coisa boa de Deus para você, 24 horas por dia. Rede de Salvação e você ligados em Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Continue com a gente. Não deixe essa conexão parar por aqui. Baixe agora o nosso aplicativo Rede Salvação. É gratuito. Disponível para Android e iOS. Sua companhia diária onde você estiver. Rede Salvação. Que a presença de Deus continue fortalecendo o seu lar. Até o próximo programa. Família Fortificada. Porque a sua família é um projeto de Deus.